Nós temos aqui uma questão sobre processo de habilitação que diz: para qual categoria de habilitação não se realiza prova prática de direção em via pública? Bom, categoria A, que é para moto, a gente sabe que é feito na motopista. Quando você quer tirar um ACC, que é autorização para conduzir ciclomotores, as cinquentinhas, também é na motopista. Então vamos lá, motopista. Categoria B não, isso aqui é carro, é feito na via pública. Eu sei que alguns Detrans até fazem esse exame de categoria B em circuito fechado, mas não é o que o Código de Trânsito estabelece, o código é muito direto. Código não, a resolução 789, né? Porque o código não fala nem da motocicleta em motopista, né? Ele fala dela também na via pública. Mas a resolução 789, que trata o processo de habilitação, diz que a categoria B é na via pública, enquanto motocicleta, a categoria A ou a ACC é na motopista. E nesse caso, eu sei que alguns de vocês marcaram essa alternativa, dizendo que A e B estão corretas. Mas não é, e eu vou falar por quê. Você caiu numa pegadinha. Para qual categoria de habilitação? ACC não é categoria. ACC é um tipo de habilitação. As categorias de habilitação são A, B, C, D e E. Os tipos de habilitação são CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, PPD, que é a permissão para dirigir, e ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor. Então, não confunda mais categorias de habilitação com tipos de habilitação. A resposta aqui é letra A, bela pegadinha que o Detran colocou aqui, hein? Questões sobre normas de circulação. Para serem utilizados nas vias, os veículos deverão obedecer aos limites de peso e tamanho, porque dimensão é tamanho, né? Comprimento, largura, altura, estabelecido por quem? Quem é que estabelece esse peso e dimensão? É o Código de Trânsito? Não. O Código de Trânsito jogou isso para cima de algum órgão aí do Sistema Nacional de Trânsito. Só, regulamenta isso aí para mim. Quem é? Seria o CETRAN, o CONTRAN, o DETRAN ou o DER. Esses dois últimos aqui são órgãos executivos. Então, eles não normatizam nada. Esses dois aqui são órgãos normativos. Opa, então eu sei que é um desses dois. Só que não pode ser o CETRAN, porque o CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito. Imagina um CETRAN, o CETRAN de São Paulo, por exemplo, regulamentando os pesos e dimensões dos veículos que vão circular em São Paulo. E esses pesos e dimensões só valeriam para São Paulo. Quando esse caminhão, essa carreta, esse ônibus, esse automóvel precisar de sair de São Paulo, dirigir em outro estado. E pode, né? Lógico, você já deve ter viajado aí com o carro da sua família para outros estados. Como é que ia funcionar? Então não tem como, né? Para estabelecer esse peso e dimensões para o veículo, tem que ser alguma coisa que seja normatizada em âmbito federal, nacional. Aí o Conselho Nacional, ON de Nacional de Trânsito, é o órgão que vai fazer essa função. Então anote aí. Para serem utilizados nas vias, os veículos deverão obedecer aos limites de peso e dimensões estabelecidos ou normatizados por quem? Pelo Conselho Nacional de Trânsito, letra B, a resposta. Questãozinha aí sobre direção defensiva. Pedestres na pista de rolamento. Pista de rolamento é a área destinada à circulação de veículos, não de pedestres, né? E animais sem um guia soltos na via, isso é perigo, hein? São considerados condição adversa de quê? Aqui as alternativas trouxe trânsito, tempo, via e motorista. Essas são 4 das adversidades. Condições de adversidades relacionadas ao trânsito, ao tempo, esse tempo aqui no sentido de clima, tá? Tem também da via ou pista. Tem do motorista, que é o condutor. Faltaram 2. Faltou a condição aqui de iluminação, ou luz, né? E faltou também a condição, deixa eu ver, luz, tempo, estrada, trânsito, veículo e motorista. Veículo não está aqui não. Veículo.
Então aqui nós temos as 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O veículo ainda pode subdividir em passageiros ou ocupantes, né? Ocupantes e também a sua carga. Se isso aqui para você é estranha, novidade, vai lá nas aulas de direção defensiva e reassiste isso, tá? Porque condições adversas, que são adversidades que podem propiciar risco quando você está dirigindo, isso aqui cai direto em prova, tá? E são essas 6, tá? Aqui nós temos 4, porque a própria questão já trouxe 4 aqui para nós, e as 2 que faltaram eu trouxe aqui para você, ó, que é questão de iluminação, que é luz e veículo. Olha, o pedestre na pista. Então daria a entender que é um problema da pista, né? E animais também na via, dá a entender que seria um problema na via, tem muita gente que marcaria aqui, mas não é. O problema na pista, na via, é quando é buraco, curva perigosa, mato dentro da pista, sinalização viária ruim, né? Aqui, o pedestre e o animal, eles estão transitando. Então, a condição adversa aqui vai ser de trânsito e não da via. É uma pegadinha do Detran, tá? Se liga nisso aí. Então foi letra A, a resposta dessa aí. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais um aí sobre normas de circulação. Quando a via comportar 2 ou mais faixas de trânsito no mesmo sentido, e a da direita for destinada à circulação exclusiva de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão transitar pela faixa. Então vamos lá, vamos entender isso. Isso aqui foi copiado do Código de Trânsito Brasileiro. Então o Detran foi lá no código, deu um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele copiou um artigo lá, que fala exatamente o que está aqui. Tá vendo esses 3 pontinhos? Esses 3 pontinhos é porque o Detran cortou. O que continua completando isso aqui? É uma dessas alternativas. É uma delas. Então a gente precisa encontrar aqui nessas alternativas o que completa. Agora vamos entender a situação. Aqui está falando de ciclomotores. Ciclomotores são as cinquentinhas, né? As cinquentinhas, aquelas que exigem ACC para conduzir. Esses veículos, eles têm uma limitação de velocidade, não tem? Ele só pode andar até 50 por hora, ou seja, eles se enquadram ali nos veículos lentos, E é só a gente lembrar, na pista com várias faixas na mesma direção, no mesmo sentido, a faixa da direita é que é adequada para o veículo andar devagar, enquanto a da esquerda é adequada para quem quer andar mais rápido e fazer ultrapassagens. Confere, a gente ultrapassa pela esquerda. Então a direita é para quem quer andar mais devagar. Como esses ciclomotores só andam até 50 km por hora, eles se enquadram aqui nos veículos lentos. Então eles têm que andar à direita. Só que veja bem, aqui está falando, ó, que a faixa da direita é destinada à circulação exclusiva a outro tipo de veículo. Aí você pode imaginar o que você quiser. Imagine que o órgão de trânsito pegou aquela faixa da direita e destinou exclusivamente à circulação de ônibus. Isso é muito comum. Eles colocam os corredores de ônibus, né? Ele só pode circular ônibus. Aí se o ciclomotor transitar por ali, assim como qualquer outro veículo que transitar por ali, vai estar cometendo infração de trânsito. Não pode, ele é só ônibus. Imaginou isso? O ciclomotor deveria andar pela direita, pela faixa da direita. Só que essa faixa da direita é de circulação exclusiva de outro tipo de veículo. Aqui eu dei o exemplo do ônibus, mas poderia ser qualquer outro veículo. Tá? Táxi, caminhões, normalmente vai ser ônibus mesmo. E aí, esse ciclomotor não pode andar mais na faixa da direita, porque ela é de circulação exclusiva de outro veículo. Onde que ele vai andar? Então, os ciclomotores deverão transitar pela faixa da direita. Da direita não dá, já falou que é da direita é exclusivo, então tá fora. Adjacente à da direita, olha, eu já sei que pela direita não dá. Mas na faixa coladinha nela, que é a primeira anterior, essa bacana aqui, ó, adjacente, eu posso. Então esse termo adjacente, entenda como coladinha. É a primeira faixa que está coladinha na da direita. Ah, da direita eu não posso não, mas aqui vem coladinha nela eu posso. Então esse adjacente aqui você vai entender como coladinha. Ficou bom? Memoriza isso, hein? Adjacente, paralela ali, coladinha, anexa da direita. Essa é a resposta. Então se você for no Código de Trânsito buscar, pesquisar, você vai ver que lá tem esse texto aqui. E aqui, ó, onde estão os 3 pontinhos, entra essa parte adjacente à da direita. Olha que coisa linda.
E aqui falar mais esquerda da pista, não, a faixa da esquerda é para veículos rápidos. O ciclomotor não anda rápido, então tá fora. Adjacente à da esquerda, ou seja, coladinha na da esquerda? Não, é adjacente à da direita. Se eu não posso andar na da direita pela exclusiva para ônibus, eu vou andar na primeira próxima dela ali, a mais pertinho dela, que é adjacente à da direita, letra B. Então aqui tá fora, confirmada a letra B para você. Viu que era difícil? Ficou fácil agora, né? Questões sobre primeiros socorros. Ao verificarmos que a vítima apresenta pressão arterial elevada, nós devemos fazer o quê, hein? Pressão arterial é aquela que mede com aquele aparelhinho que vai bombeando, vai apertando o braço da gente aqui, né? Aquilo mede a pressão, tá 12/8, tá 11/7, como é que tá aí? E essas duas faixas que eu falei seria normal. Mas imagine se a pessoa está com a pressão arterial elevada, alta. Caramba, correndo o risco até de ter um piripaque aí, um infarto. O que a gente deve fazer? Fazer compressas frias nas axilas. Olha esse lance de compressa. Compressa é pano molhado em água fria. E colocar no sovaco da pessoa, que axila é sovaco, né? Isso aqui tem finalidade para baixar a temperatura corporal. A pessoa que está com febre, tá? Pressão arterial elevada, não resolve não. Para fazer com que a vítima ingira muito líquido e sal. Olha, líquido aqui vamos entender como água, né? Eu diria que a água ela é até benéfica em muitos casos, mas na prestação de socorro, gente, existem 10 regras sagradas e dentre essas 10 regras sagradas diz que a gente não deve oferecer líquido para a vítima. Ainda que ela peça, não, eu estou com sede, me dá um copo d'água. Não dá. É regra sagrada, não pode. Então não pode, tá? E ainda tem o problema do sal. No sal a gente sabe que aumenta a pressão arterial. A pessoa tende... Quem está com a pressão baixa, eles costumam colocar sal debaixo da língua para elevar a pressão, né? Que ainda que fosse o caso aqui de pressão baixa, você não faria isso, porque a gente não pode usar desses mecanismos, né, domésticos para poder controlar pressão arterial de ninguém, tá? Ainda que fosse o caso. Agora imagina uma pressão arterial elevada, bota sal para a pessoa, debaixo da língua, aí ela vai explodir, né? Isso aqui está toda errada essa letra B, não tem como. Abaixar a cabeça da vítima, eu fico imaginando, no que isso aqui poderia favorecer em caso de pressão arterial elevada? Manter a vítima deitada, em repouso, tudo bem. Mas esse abaixar a cabeça da vítima teria mais sentido se fosse no caso de falhas circulatórias, pouca oxigenação no cérebro, a pessoa desmaiando, coisa do tipo. Aqui, para pressão arterial, não vejo melhoria fazendo isso. Letra D. Acalmar a vítima enquanto aguarda o socorro especializado. Esse acalmar a vítima aqui nem parece algo tão eficaz, né? Mas fazendo isso aqui, você viu alguma objeção, algum ponto negativo? Não. Acalme a vítima e aguarde socorro especializado. Tá tudo certo. Não é lá grande coisa que você está fazendo pela vítima, mas na maioria das vezes é isso mesmo. Você tem que fazer o básico para tentar não deixar agravar o quadro com que a vítima se encontra. E nesse caso aqui a letra D se encaixa muito bem. Questão sobre direção defensiva. Qual meio de transporte não faz curva? Bom, pensa numa questão inútil. Essa aqui não vai melhorar em nada você como condutor ou usuário do trânsito, mas ela é comum, aparece direto aí em bancos de questões dos Detrans Brasil afora. Mas vamos lá. O avião faz curva? Faz, gente. O avião já sai do aeroporto fazendo curva. Repara aí para você ver. O navio faz curva? Sim. O trem faz curva? Sim. O trilho dele ali o tempo todo tem curva. Elevador faz curva? Não, gente. O elevador ele só para cima e para baixo, em linha reta. Mas elevador é meio de transporte, professor? É, claro que é. Ele te leva de um ponto ao outro. É um meio de transporte. Essa é a resposta. Inútil a pergunta? Totalmente. Mas cai em prova. Se cair, essa aí você já tira de letra, né? Questão sobre normas de circulação. Qual é o órgão competente para autorizar o trânsito de bicicletas no contrafluxo? Contrafluxo quer dizer na contramão. Todos os automóveis e motocicletas estão indo para lá e as bicicletas estão vindo para cá, no sentido contrário. Para início de conversa, a gente precisa entender que bicicleta é veículo. Portanto, ela precisa respeitar as normas de trânsito, assim como qualquer outro veículo. Bicicleta tem que parar quando o semáforo estiver vermelho. Bicicleta não pode transitar sobre a calçada ou passeio. Não pode passar, né, sobre a faixa de pedestre, atravessando como se fosse um pedestre. E isso, camarada, estando montado na bicicleta, pedalando. Se ele descer e empurrar a bicicleta, ele já não é mais um ciclista. Ele é um pedestre empurrando uma bicicleta.
Então, o ciclista desmontado, ele equipara-se ou iguala-se a um pedestre em direitos e deveres. Agora, montado, pedalando, é igual qualquer outro veículo, então ele tem que respeitar a mão de direção. Mas tem o órgão aqui que pode autorizar que essas bicicletas transitem no contrafluxo, na contramão, ou transitem sobre a calçada ou passeio. Pode, tem essa possibilidade. Qual é o órgão, hein? É o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. O CONTRAN, ele só normatiza, regulamenta, né? Cria as resoluções e ali ele vai definir parâmetros para como é que o trânsito vai acontecer. Mas não é ele que autoriza ou deixa de autorizar, não. Seria o CETRAN? CETRAN e CONTRAN é praticamente o mesmo órgão, só muda aí a área de atuação dele. O CONTRAN é nacional, o CETRAN é estadual. Conselho Nacional de Trânsito, Conselho Estadual de Trânsito. Mesmas funções. Não é. Aquele com circunscrição sobre a via, esse termo aqui, essa palavra aqui, ó, circunscrição, é uma palavra estranha para 99% das pessoas. Mas o que esse circunscrição quer dizer? É que atua naquela área. Circunscrição quer dizer que atua ou administra aquela via. Então, aquele que administra aquela via, aí fica mais fácil. E quando você pensa assim, não tem como a resposta ser diferente, tem que ser essa. Porque se a gente estiver falando de uma rodovia estadual, quem vai autorizar o contrafluxo ali das bicicletas? O órgão que atua nas rodovias estaduais. Não precisa dizer qual é o órgão. Falou que é o órgão que atua ali, pronto, resolveu, já é aquele. Se for no âmbito municipal, o órgão que atua dentro do âmbito municipal. Atua, é isso aqui, a área de atuação, circunscrição, tá? Área, anota isso, de atuação, é onde ele atua, beleza? Onde ele administra. E aí pronto, essa é a resposta. É a polícia rodoviária? Não, a polícia rodoviária não vai autorizar nem desautorizar, ela só fiscaliza o que o órgão de trânsito já autorizou ou desautorizou. Beleza? Então, letra C aí a resposta. Questão sobre meio ambiente. Qual é o órgão responsável por controlar a qualidade do ar? Aqui, ó, na letra B, a gente tem o PROCONV, que é um programa de controle da poluição do ar causada por veículos. Viu? Ó? O PRO é de programa, o CON é de controle e o V é de veículos. Então, controla o que dos veículos? A qualidade do ar. Só que isso aqui não é um órgão. Isso aqui é um programa, é um trabalho, uma iniciativa executada por algum órgão. E como a gente está falando aqui de qualidade do ar, isso é uma questão ambiental, e a gente sabe que vai ser um órgão ambiental que vai cuidar desse PROCONV. Ó, PROCONV e ambiental estão alinhadinhos. Qual é o órgão nessa relação aqui que vai cuidar desse PROCONV? Aí é muito fácil. Os órgãos ambientais começam ou terminam com a letra AM ou MA. Pode começar ou terminar, tá? Esse é o macete. Anota aí. Todo órgão ambiental começa ou termina com AM ou MA. Bora ver? Aqui não começa com AM nem MA. Também não termina com AM nem MA. Então, esse aqui está fora. Aqui não começa com AM nem MA. Também não termina com AM nem MA. Então, está fora. Aqui não começa com AM nem MA, mas termina com MA. Então, eu achei o órgão ambiental aqui entre os quatro. Esse é o órgão que vai cuidar do PROCONV, que é o que cuida aqui da qualidade do ar. Tá vendo como é que a gente vai amarrando as ideias? Isso ajuda a gente a entender e memorizar melhor. Se eu simplesmente chegasse aqui para você e dissesse, o órgão é o CONAMA, você não ia conseguir fazer essas amarrações de ideias, não ia aprender o macetinho aqui do AM e do MA, beleza? Então, reveja essa questão algumas vezes até você memorizar isso, hein? Se cair um pouquinho diferente disso na prova, você vai ser capaz de responder e acertar. Questões sobre meio ambiente. Qual é o elemento tóxico resultante da queima incompleta do combustível? Presta muita atenção nisso aqui, ó. Queima incompleta de quê? De combustível. Quando o combustível não queima por total, ele começa a passar ali esse elemento tóxico. Isso é altamente perigoso, esse elemento tóxico, que é altamente pode levar à morte.
Ele é letal. Tá? Inclusive, eu já vi casos de pessoas que funcionaram o veículo, veja bem, contrataram um caminhão, baú, para levar o veículo desde uma cidade a outra. E ficaram lá dentro do veículo. Como estava muito quente, eles ligaram o motor para ligar o ar-condicionado do carro. Só que esse monóxido de carbono, já dei até a resposta, né? Foi se formando ali dentro do baú do caminhão, eles foram asfixiados e morreram. E assim, esse monóxido de carbono, cara, ele é inodoro, você não sente cheiro. Ele é incolor, é invisível, você não vê ele igual a fumaça, a gente vê, né? E ele também não tem sabor, gosto. A fumaça, você sente o gosto da fumaça. Ele é insípido, não tem sabor. Então, vou anotar isso aqui, ó. Inodoro. O que é inodoro? Não tem cheiro. Ele é insípido. Não tem sabor, não tem gosto. E ele é incolor. Não tem cor. É invisível. E ela é letal, mortal, mata mesmo, tá? Inclusive, a recomendação é que você nem fique funcionando o carro de manhã dentro de garagem em ambiente fechado, porque pode acumular ali monóxido de carbono e você morrer asfixiado sem perceber. A resposta é essa, tá? Monóxido de carbono. Questões sobre infrações e penalidades. O condutor que transitar em velocidade inferior à metade da máxima. Esse lance aqui de velocidade inferior à metade da máxima... Porque normalmente o pessoal conhece o exceder a velocidade, transitar em velocidade maior que a máxima, né? Agora inferior à metade da máxima. Pois é, porque a metade da velocidade máxima é considerada uma velocidade regular, de maneira que você não venha prejudicar o fluxo de veículos. Então, se você fica andando muito devagar, prejudicando o fluxo de veículos, que é o que está aqui, está prejudicando o trânsito, a fluidez do trânsito. Isso é infração de trânsito. E a infração de trânsito média, tá? Anote isso aí. Bora ver lá então. O condutor que transitar a velocidade inferior à metade da máxima, prejudicando o fluxo, poderá ser punido com multa, aqui não tem multa. Bom, essa aqui eu já elimino, porque se há uma infração, há uma multa. Então eu já eliminei. Aqui só fala de recolhimento da CNH. Cadê a multa? Não tem. Então multa. Aqui está só a multa, aqui está multa e retenção, aqui multa e remoção. Essas medidas administrativas aqui, retenção e remoção, elas ocorrem com o objetivo de regularizar um problema. Imagina, qual que é o problema? Está transitando em velocidade inferior à metade da máxima. Aí o agente de trânsito abordou ali, e não vou nem dizer o agente de trânsito, é só se ele estiver usando ali um dispositivo portátil de fiscalização, aí é possível. Então ele ali com um dispositivo portátil, aquele radarzinho, igual a um revólver, percebe que está na velocidade inferior à metade da máxima, prejudicando o fluxo, não andou no cantinho. Se estiver andando no cantinho, não tem problema não. Mas estava lá na faixa central, atrapalhando, aquele filão atrás, não dava passagem. Ele vai te abordar, vai fazer a autuação, que vai virar uma multa média, mas ele vai aplicar a retenção do veículo. Seu veículo está retido até que a gente resolva esse problema. Como assim? Parou o veículo. Falou que tem velocidade inferior à metade da máxima, só toca a sua viagem, mas agora ou você desenvolve mais velocidade ou você chega para o canto para não atrapalhar o trânsito. Não tem como reter o veículo. A gente retém veículo quando tem uma seta queimada, um problema que precisa ser regularizado. O passageiro sem cinto, tem que botar o cinto para continuar. A remoção ainda vai mais além. É quando há um problema e não dá para resolver no local. Então, não vou ter que chamar alguém, levar esse carro para o pátio, aí depois você vê o que você faz para resolver, né? Então não é o caso. Aqui estava em velocidade inferior à metade da máxima, parou, autuou, que vai virar uma multa, mas vai embora, segue viagem sem continuar ou sem persistir aqui na infração. Então não cabe medidas administrativas nesse caso. Imagine que o veículo estivesse estacionado em frente a uma garagem. Aí sim, seria a multa e a remoção. Tem que chamar alguém tirar o carro dali. Porque só multar não vai resolver. O problema não vai estar 100% resolvido, entendeu? O carro vai continuar na frente da garagem? Não pode. Então, nesse caso aqui, é só multa mesmo e uma multa média, tá? Já anota aí.